Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e que a nossa querida e amada Maria de Nazaré possa abençoar a todos nós. Que as palavras, que as ideias que todos nós vamos hoje escutar, elas possam encontrar refúgio nos nossos corações e nas nossas mentes. Alguém pode ler o tema da palestra, por favor, em voz alta? Sobre viver. Ou sobreviver. E aí, o que é que vocês acham? Capcioso, né? Sobreviver ou sobreviver? É o que nós vamos conversar hoje, nessa noite aqui com vocês. Sobre o que vamos falar. Nesse 1º de setembro, início de mais um mês no ano, mais um mês muito importante. Mais importante do que vocês mesmos imaginam. O mês de setembro é um mês dedicado no mundo inteiro à prevenção do suicídio. Dia 10 de setembro é a data que o mundo tem um olhar mais atento à valorização da vida, especialmente sobre a ótica da prevenção do suicídio. Suicídio é um ato auto-infligido, cujo resultado é a própria morte. É de uma maneira intencional retirar a própria vida. Hoje, a medicina, a psicologia, ela já fala o que a doutrina há muito tempo nos advertiu. A ciência já aceita que aqueles atos indiretos também são considerados suicídios indiretos. Esquecer de tomar um remédio, desistir de determinadas práticas seguras e que a gente nem percebe, mas são processos onde a gente vai desistindo da própria vida. O mês de setembro, ele surge com essa intenção. Mas nós, espíritas, nós que fazemos parte do GEAV, que não é um grupo espírita, é um grupo de espíritas, não é uma casa espírita, é uma causa. Nós nos dedicamos a uma causa. Porque falar de suicídio em setembro é importante, mas nós precisamos nos lembrar que, infelizmente, as pessoas não tiram a própria vida apenas em setembro. Não é o setembro que deve ser amarelo, é o ano inteiro. E é a isso que nós nos dedicamos, falar sobre o suicídio. Mas por que isso? Porque o suicídio é um fenômeno, é uma chaga, é um problema de saúde mental reconhecido pela a Organização Mundial de Saúde. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, no mundo, estatisticamente, isso números de 2012, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos.
a cada 2 segundos, que é esse bip que vocês estão ouvindo. A cada 2 segundos, meus irmãos e minhas irmãs, uma pessoa tenta o suicídio. Dois segundos. É disso que nós estamos falando. Nós vamos ter um momento aqui, Gabriel, de 1 hora. Nesse período, meus irmãos, estatisticamente, em torno de 90 pessoas vão perder a vida pelo suicídio. Aproximadamente 1.800 pessoas vão fazer uma tentativa de suicídio. E estatisticamente, em torno de 12 a 18 mil pessoas estão pensando em suicídio. Existem doenças que nós falamos no dia a dia e precisamos falar dela. Existem assuntos que nós tratamos no dia a dia. AIDS, dengue, guerras, acidente de trânsito, câncer. Meus irmãos, o suicídio mata mais do que isso. Se você somar todas as pessoas que morrem de AIDS, de acidente de trânsito e guerras no mundo todo, soma isso, mais pessoas morrem por suicídio. É algo que a gente ainda não tem noção. O suicídio, ele é mais perto da gente do que imaginamos. Suicídio não é frescura, não é falta de Deus, não é drama, não é para chamar a atenção. Eu sempre gosto, nas minhas falas, começar com uma história, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero falar de uma história muito importante, muito especial, que é a sua história, é a minha história. Eu queria que ao longo dessa conversa, vocês fizessem um mergulho interior, silencioso, vocês com vocês mesmos. Porque essa nossa conversa é sobre isso. É sobre o seu olhar. Como você está enxergando a sua vida hoje? A sua vida, a de um parente seu, a do seu filho, a do seu irmão, a do seu amigo. Eu queria que vocês fizessem uma viagem interior, repito, silenciosa. Como está o seu olhar a respeito da sua vida? É importante fazermos isso. E ao mesmo tempo, eu queria convidá-los a um novo olhar, que é o olhar do Cristo. É o olhar do modelo que nós, à luz da doutrina espírita, temos. Como está a sua vida? Alguns de vocês podem se responder que minha vida são só problemas, são só dificuldades, são só dores, dificuldades. E cada um de nós sabe a dimensão, sabe o peso disso.
Não há como se comparar problemas. Eu tenho um amigo que ele diz um negócio que é muito interessante. Na casa espírita, adentram pessoas com uma unha encravada e fazem dela como se fosse um câncer. E existem pessoas que chegam com um câncer e fazem dele uma unha encravada. Às vezes nós agimos assim na nossa vida. Um problema que é, entre aspas, pequenino, nós fazemos dele gigantes, dos quais somos impotentes. Em outros momentos, fazemos o contrário. Problemas, dificuldades que a vida nos apresenta, nós conseguimos enxergar ele bem menor e superamos. Sabe o que isso nos faz? Seres humanos. Não se culpem, não se penitenciem. Somos humanos, somos falhos, imperfeitos. Agir de tal ou de tal forma, às vezes, várias vezes ao longo do dia, nos faz humanos, gente. Nós estamos nessa existência para evoluir. Nós sabemos que queremos caminhar 10 léguas, mas esse caminhar se inicia com um único passo, e depois um segundo, depois um terceiro. Problema nos faz humanos. Eu vou confessar para vocês, e não me julguem, não me chamem de louco, mas eu todo dia oro agradecendo a Deus pelos meus problemas. Se os meus problemas não existissem, qual o sentido, Gabriel, de eu estar aqui? Se não existisse problema no seu trabalho, por que iam te contratar? Se não existissem problemas no mundo, qual o sentido de tu ter um propósito na vida? Os problemas também nos tornam humanos. Os problemas também trazem sentido à nossa existência. O que o Cristo nos traz é enxergar essas situações que chamamos de problemas, e o Cristo nos dá um novo entendimento, nos traz um novo olhar. O que chamamos de problema, Cristo nos entrega um novo olhar, que é o da oportunidade. Muitas vezes passamos por problemas e estados emocionais absurdos, e normalmente colocamos a responsabilidade disso sobre alguma coisa que nos aconteceu. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vou dar um exemplo para vocês. O Gabriel está triste, chorando manhã, tarde e noite. Porque isso eu estou falando do Gabriel quando ele tinha 15 anos de idade, tá? Gabriel, com 15 anos de idade, ele chorava de manhã, tarde e noite. Por quê? Porque perdeu a namorada. Nós sempre ligamos no estado emocional a algo que nos aconteceu. Muitos anos depois, Gabriel olha para trás e diz: criatura, ainda bem que aquela dali ficou para trás, viu? Porque eu arranjei coisa muito melhor. Acontece ou não isso na vida da gente? A gente se perde nas emoções pela perda de um emprego,
de um relacionamento, de um bem material, de algo que a gente perde, que a gente deixou de ganhar. Anos depois, dias depois, horas depois, percebemos que aquilo ali foi uma bênção. Aquele emprego que eu perdi foi a oportunidade de eu encontrar uma coisa muito melhor. Meus irmãos, a única coisa que acontece na nossa vida é a oportunidade. Se não é assim na nossa vida, não é porque ela não exista, é porque nós não conseguimos enxergar sobre o olhar do Cristo. Vou dar um exemplo muito próximo a mim. Conheci uma pessoa que tinha uma vida dedicada ao crime, estelionato. Aquela prática mergulhou a família em tristeza, em separações, em brigas, dissensões. Essa pessoa, em determinado momento da vida, foi acometida de uma doença. Ficou acamado, não se mexia, Gabriel, apenas movimento na cabeça. Passou a depender de tudo e de todos. Não pôde mais cometer crimes. Teve que cometer outras coisas. Humildade. Receber a ajuda do outro. E ele terminou a vida numa cama, feliz, com as filhas ao lado, o pai e a mãe amando e perdoando. A doença foi um problema? Foi. Mas foi uma grande oportunidade que o pai trouxe. Muitos de nós, em função desses problemas, podemos trazer um olhar que a nossa vida seria sobre culpa. Nos sentimos culpados. A culpa é um dos sentimentos mais perigosos e danosos que nós possamos sentir. A culpa, dedicar-se à culpa é uma comprovação sem dúvida, de que tu entrega a tua vida ao passado. As tuas emoções estão vinculadas ao que você fez ou deixou de fazer no passado. Ao que fizeram a você ou deixaram de fazer no passado. E você mergulha na culpa. A culpa, ela imobiliza. E o Cristo nos traz um olhar diferenciado a respeito da culpa. Jesus nos faz um convite de dar um novo significado àquelas coisas que aconteceram conosco no nosso passado. Dar um novo significado não significa fazer de conta que não aconteceu. Não é varrer para debaixo do tapete. Aconteceu. Meu irmão, minha irmã. Essa emoção que te corrói, essa emoção que te aprisiona, ela aconteceu. Ressignificar, o primeiro passo é a aceitação. Nós temos que aceitar o que nos aconteceu. Aceitar não é dar um significado de que foi tudo legal, de que foi certo. Não, não é isso. Aceitação significa: aconteceu, não tem como voltar atrás. Não tem jeito.
que eu posso fazer para trazer um novo significado a isso? Jesus nos explica que não podemos nos engessar no que nos aconteceu no passado. Muitas vezes agimos tal a adúltera daquela passagem bíblica, em que o mundo a perseguia com pedras para lhe tirar a própria vida. E quantas vezes eu não vivenciei isso? Essas pedras, esse mundo, podem ser inclusive os meus próprios sentimentos, a minha culpa. O que o Cristo disse à adúltera? Mulher, onde estão os que te condenam? Isso depois de dizer que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí quando a mulher disse que não tinha mais ninguém, o Cristo diz, vá e não peques mais. Jesus não estava fazendo de conta que aquilo não tinha acontecido, mas ele fez uma proposta de interrupção de viver escravo às experiências do passado e nos dá essa oportunidade de dar um novo significado. Vá e não incorra mais no mesmo erro. O olhar de Jesus para a nossa vida, a sua proposta, é de darmos novos e melhores significados. Porque quando não fazemos isso, a nossa vida passa a ser sobre punições, Gabriel. Sobre punir a si mesmo, punir o próximo, punir a sociedade. Passamos a ser rancorosos, a sermos incapazes de amar, de compreender e, na mesma medida, de rejeitar o amor, a compreensão. A proposta de Jesus é a proposta do perdão. Perdoar. É interessante quando a gente fala de perdão, a gente imediatamente lembra do outro. O primeiro perdão é o auto-perdão. Temos que perdoar a si mesmos. Temos que aprender de forma indulgente, mas também severa com os próprios atos e com as próprias atitudes. Devemos compreender que somos humanos, eu não me canso de repetir isso. O auto-perdão é fundamental. Uma das coisas que quem não vivencia não compreende, mas quem vivencia sofre demais com isso. É um processo em que a vítima passa a se culpar pelo que aconteceu. Ela é uma vítima, muitas vezes de um abuso emocional, um abuso sexual, um abuso moral. Muitas vezes a vítima passa a se culpabilizar. Por que eu não fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não falei aquilo? Por que eu não me calei? Por que eu isso? Por que eu aquilo? Lembra o que eu falei? A primeira coisa é a aceitação. O que passou não tem volta. É como uma flecha que foi lançada do arco. A partir do momento que se soltou, ela não retorna.
A gente precisa sair desse processo de autoculpa. A autoculpa leva a sentimentos, a percepções pessoais que muitos de nós convivem. Eu não posso. Eu não quero. Eu não mereço. Nós passamos e entramos em sentimentos onde nos julgamos incapazes de ser amado. Nós nos sabotamos, muitas vezes, pela falta do auto-perdão. Mas também precisamos perdoar o próximo. E aí me permitam, vou repetir o que uma vez falaram para mim, e para mim serviu. Perdoar o outro é uma decisão que não tem nada a ver com o outro, tem a ver consigo. Às vezes a gente acha que perdoar é fazer um favor para o Gabriel. Não, gente. Perdoar é uma decisão de tirar lixo de dentro de si. Perdoar é um ato, é uma comprovação de inteligência. Olha o que me disseram uma vez, Gabriel. Grey, se tu não perdoar, é a maior prova do mundo de que tu é burro. Porque perdoar não tem nada a ver com o outro. Gente, às vezes nos entregamos durante anos, às vezes décadas, de ódio, de rancor, de dissensões, e a outra pessoa nem lembra da gente. Nem lembra o que fez. Nem lembra o que ocasionou aquele ódio que tu sente. Mas aquele fel fica te corroendo. E a pessoa está leve, porque ela soltou o lado da corrente que aprendia. E tu, que não perdoou, está carregando a corrente sozinho. Temos que trazer o olhar de Jesus sobre o perdão. Isso pode nos trazer a achar que a nossa vida é sobre não poder, não conseguir. Eu não tenho capacidade. Esse problema eu não consigo resolver. Nós nos achamos fracos. Achamos que não conseguimos. Mas o olhar do Cristo nos mostra o contrário. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que faço, e até mais. A proposta de Jesus é uma proposta que nos coloca como seres ativos. Deus nos garantiu que nos entrega. Jesus nos garantiu que vai abrir a porta. Jesus nos garantiu que vai nos entregar. Mas Ele pede uma coisa: bate, que eu abra a porta. Pede, que eu entrego. Jesus nos coloca num papel de fazer a nossa parte, de dar um passo. E se Ele nos coloca nesse papel,
é porque ele não tem a menor dúvida de que você pode, de que você consegue, de que você supera. Mas é porque você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu repito tudo o que eu disse. E se você duvida, é porque você está ainda olhando o sucesso, a vitória, o ato de conseguir, sob um olhar humano. A gente consegue enxergar a presença divina em nossas vidas quando a gente tem o quê, gente? Vamos lá. Quando eu tenho Deus. Deus está na minha vida quando eu tenho um emprego, quando eu tenho sucesso, quando eu tenho saúde, quando eu tenho conquista. É fácil enxergar Deus aí. A gente só consegue dizer que é vitorioso se a gente conseguir o que a gente quer. Olhar humano. E Deus não opera dessa forma. Não é o que o Gabriel quer, é o que o Gabriel precisa. E muitas vezes o Gabriel quer saúde. E o que ele necessita é a ausência da saúde. E se a ausência da saúde vier, é uma oportunidade. Incompreensível naquele momento. Difícil de entender, vivenciar, aceitar. Somos humanos, mas é uma oportunidade. Se não enxergarmos assim, se não nos propormos a enxergar dessa forma, não podemos entender Deus apresentado por Jesus. Como é que Jesus chamava Deus? Como é, gente? Pai? Não. Jesus chamava Deus de Abba. Paizinho, papai. É o Deus da intimidade, é o Deus próximo, é o Deus íntimo. Não é o Deus que te conhece, é o Deus que te sonda. Olha que coisa linda e forte. Deus, eu sei que tu me sondas. É conhecer por dentro, Gabriel. É conhecer o que tu nem mesmo desconfia. Pode ser que a minha vida, o meu olhar sobre a minha vida, seja falta de esperança, seja não encontrar novos caminhos. Mas o que Jesus nos apresenta é justamente isso. É essa possibilidade de encontrar novos caminhos. É o entendimento de que muitas vezes sentimos que estamos desamparados. Aquele sentimento de que estou só. Muitas vezes fisicamente cercado de pessoas, mas no íntimo, um vazio, um sentimento de que ninguém é capaz de me ajudar. E ainda entra aquele sentimento vaidoso e orgulhoso que temos. Esse problema fui eu que fiz, eu que vou sair dele. Isso é muita coisa de homem, né? E eu falo isso porque eu fiz isso muitas vezes. Levei décadas mergulhado nesse sentimento. E não conseguia sair.
Achava que ninguém era capaz de me ajudar. Mas tem uma passagem de Jesus que é muito linda. Quando Jesus fala que estava doente, estava com fome, estava com sede, estava aprisionado, e você, não demos assistência a ele, nós não demos comida, nem bebida, nem fomos visitá-lo. Vocês lembram dessa passagem? Sim. E aí os apóstolos, como muitos de nós agora, quando é que Jesus esteve doente, eu não fui visitar, ele esteve com fome, eu não dei de comer, teve sede, eu não dei de beber. E passou um meninozinho correndo, e Jesus, olha, quando a um destes meus pequeninos não fizerdes, é a mim que não fazes. E o contrário, quando a gente faz uma ajuda, é ao próprio Cristo que estamos ajudando. Mas percebam essa lógica, meus irmãos. Tem horas que nós que precisamos do alimento, da bebida e da visita, concordam? Nós é que precisamos disso. E tem horas que somos nós que saciamos quem está com fome, sede ou necessita de uma visita. Vocês percebem isso? Essa passagem de Jesus nos coloca num pé de igualdade entre nós. E que Jesus age através do Gabriel, através de você, através de vocês, através de cada um de nós. Nos julgamos desamparados, sem ajuda, sem ninguém ter a possibilidade de nos ajudar, mas o que Jesus nos mostra é que temos muito apoio de um familiar, de um amigo, de um trabalhador de uma casa espírita, de um pastor evangélico, de um padre, de um desconhecido, de um telefone, CVV, Centro de Valorização da Vida, voluntários que estão lá 24 horas de forma gratuita para te ouvir, porque muitas vezes o que mais precisamos é sermos ouvidos, porque falar parece que tira um peso das nossas costas, quando a dor aperta. O que mais fizemos na nossa vida foi superar desafios, desde que nascemos. Estávamos lá, serelepes, tranquilos no útero de nossa mãe, e alguém inventou de nos tirar. Que caba danado, né? Estava tão bom lá, quietinho. Já lutamos pelo oxigênio. Atrás da mama, aprendendo a caminhar. Só o que fizemos desde o momento em que nascemos foi superar desafios. Mas, meus amigos, nesse mergulho interior sobre a sua vida, pode ser que tenham algumas coisas que você não consegue lidar sozinho. Isso não te faz um fraco. Isso te faz, sabe o quê? Humano. Gente. Quando a gente está com dor de dente, a gente procura quem? Um dentista, né, gente? Quem quebra uma perna? Vai no traumatologista. Quando a gente tem um problema emocional, será que existe algum especialista? Quem seria? Psicólogo, psiquiatra.
Ah, mas eu não vou não. Sabe por que eu não vou? Porque psicólogo é coisa de doido. Olha. A gente com dor de dente, não, essa dor de dente aqui é minha. Fui eu que não escovei o dente. A gente diz isso? Não, a gente vai. A pessoa meio com a perna quebrada, não, a perna, eu que joguei bola, eu vou ficar aqui com ela. Não, vai correndo bem caladinho lá pro Zé Frota para enfaixar. Mas, meus amigos, os problemas da nossa mente, os problemas da nossa saúde mental, muitas vezes são muito piores do que qualquer doença física. São dores que a gente nem consegue imaginar. A gente consegue acolher uma pessoa que tem uma unha encravada, que tem um resfriado. A gente corre para pegar um remédio na bolsa para dar. Uma pessoa com depressão, o que ela mais escuta é que é frescura. Está precisando arranjar uma lavagem de roupa. Tem tudo. Tem coisas, meus irmãos, que a gente precisa de ajuda. E sabe o que isso nos torna? Gigantes. Não nos torna menores. Nos torna fortes, não fracos. Sabe por quê? Porque lutamos contra o nosso orgulho. Temos muitos apoios. A nossa conversa de hoje não é sobre fins, sobre um ponto final. A nossa conversa de hoje, nós estamos falando aqui sobre prevenção de suicídio. E falar de suicídio, às vezes, Gabriel, a gente acha que é falar sobre morte. E não é. Eu não vim aqui falar sobre fim, sobre um ponto final, sobre morte, sobre desistir. Falar sobre suicídio não é falar sobre isso. Porque de tudo o que nós falamos, e que pode fazer parte, em algum momento, desse mergulho interior que vocês deram, da autopunição, da culpa, dos problemas, das dores, de tudo isso que a gente falou. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, isso nos leva a processos de desistências. Nós olhamos o Grey, o Gabriel, nós olhamos a quem nós somos hoje e olhamos no passado, muitas vezes a gente não se reconhece, porque fomos desistindo de coisas, fomos desistindo de sorrir, de conviver, fomos desistindo de abraçar, aceitar, fomos desistindo de frequentar determinados locais, desistir da doutrina, desistir do meu irmão, do meu pai, do meu amigo, desistir daquela causa, desistir do futebol com os amigos, que tanto me trazia prazer, desistir de tratar uma planta. As coisas que nos dão prazer, que nos fazem felizes, a gente vai deixando. E vai se mergulhando num vazio. E esse processo pode nos levar a processos de desistência maiores. Inclusive pensar em desistir da própria existência.
E o Cristo entrega a ti hoje, especialmente hoje, de dizer que a tua vida não é feita de pontos que se encerram. Mas são ponto e vírgulas, às vezes são umas pausas, mas que prosseguem. A proposta de Jesus não é de desistir, é de persistir, é de insistir, é de se superar, é ir à frente, apesar do que me aconteceu. Mas para isso, precisamos tomar algumas atitudes e que eu quero chamar a atenção de vocês. Temos que mudar o nosso olhar e a nossa escuta sobre o outro. A gente vive num mundo tão louco, a gente vive um mundo sem tempo. Eu não pergunto mais para o Gabriel como ele está. Até isso a gente muda, gente. Eu não chego mais para o Gabriel e digo: Gabriel, como você está? Eu já quase imponho: Gabriel, tudo bem? Eu já imponho que está tudo bem, porque eu não tenho tempo para ouvir o que ele tem a dizer. A gente não vai percebendo essas nossas atitudes. Nós temos que mudar o olhar e a forma de escutar as pessoas. As pessoas falam coisas na nossa vida que passam despercebidas. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Eu sou um lixo. As pessoas vão utilizando frases autodepreciativas, Gabriel. Pessimistas. Nada vai dar certo. A gente tem paciência para isso? Não, a gente joga logo: rapaz, deixa de ser frescura. Fazendo querendo se amostrar, né? A gente não tem essas coisas. A gente tem que mudar isso. Porque essas frases autodepreciativas e pessimistas, elas podem evoluir para falas como: eu queria dormir e não acordar mais. O mundo seria melhor, Gabriel, se eu não estivesse aqui. Fique tranquilo. Você não vai ter mais que se preocupar comigo. O processo de desistências, ele vai evoluindo. Se a gente não mudar o nosso olhar e a forma de escutar as pessoas, nós não vamos conseguir trazer esse olhar de Cristo para a nossa vida e para a vida dos que nos cercam. Ao mesmo tempo que eu preciso mudar o meu olhar e o meu escutar sobre as pessoas, eu, enquanto indivíduo, eu preciso permitir ser olhado, permitir ser escutado, permitir ser identificado, acabar com esse homem e essa mulher orgulhosa que não precisa de ajuda. Precisa sim. Ninguém é tão bom que não necessite de ajuda, independente de sua conta bancária, de sua condição social. Não somos, estamos. O que somos seres humanos em evolução. Precisamos mudar a forma de dialogar com as pessoas, conversar. Na prevenção do suicídio existe uma unanimidade, que falar é a solução. Existe algo que precisa ser combatido, um mito sobre o suicídio,
que falar sobre o suicídio pode induzir a pessoa ao ato. Isso é um mito. Falem de maneira amorosa, delicada, com jeito, mas conversem abertamente sobre isso com seus filhos, com seus amigos. Falar sobre o suicídio é a melhor forma de evitá-lo. Precisamos estar dispostos a falar sobre o tema. E precisamos, gente, agir. A noite de hoje é também sobre agir, tomar iniciativa. Sobre o outro, olhando o outro, o agir no sentido, estou achando fulano calado, deixa eu perguntar como ele está, deixa eu mostrar para ele que eu estou aqui. O mundo virtual de hoje nos permite ter milhares de amigos, mas nos afasta de um único ombro, de um único olhar, de um único abraço. Mostre que eles existem. Abracem, falem, olhem, se coloquem à disposição. A nossa conversa de hoje não é sobreviver. Nesses momentos acinzentados na nossa vida, temos sim que trazer esse verbo, a sobrevivência. Temos que lutar pela vida. Mas essa não é a proposta de Jesus. Essa é uma necessidade humana. Que mergulhamos nesse vazio e temos que buscar esse verbo, o da sobrevivência. Se você conhece, se você está passando por alguma questão em relação ao suicídio, você não precisa passar sozinho por isso. Vamos em busca, sim, da sobrevivência. Vamos pedir ajuda a um psicólogo, a um psiquiatra, que vai agregar provavelmente uma farmacologia. Vamos buscar ajuda na casa espírita, vamos buscar ajuda no CVV. Isso te torna gigante, cara. Isso te torna poderoso. Isso vai te levar ao patamar, a um momento na tua vida que ela deixa de ser cinza e passa a ter a cor e o verbo certo que Jesus nos chama. A nossa conversa de hoje é sobre viver, porque essa é a proposta de Jesus. Lá no Evangelho, João 10:10, ele diz uma frase que é o tema da nossa conversa hoje. Alguém pode ler para mim? Eu vim para que tenham vida, todos tenham. Jesus veio para que você tenha vida. Isso é forte, gente? Só que ele não disse só isso. Ele não quer uma vida medíocre, pequena. A vida com Jesus é uma vida em abundância. Mesmo na ausência da saúde, existe abundância. Mesmo na falta do emprego, existe abundância.
traga esse olhar. Nós não estamos aqui à toa. Nós somos filhos de Deus, irmãos do Cristo. Tinha um adesivo que dizia assim: sou filho de Deus, irmão de Jesus. Aí terminava: é o fraco. Meus amigos, sobreviver é a nossa conversa de hoje. E é o que eu queria que vocês saíssem dessa noite com esse entendimento. Aqueles slidezinhos cinzas, eles fazem parte também da nossa vida, mas não nos representam. O que nos representa é o ideal do que o Cristo quer para a nossa vida. Queria terminar hoje, se o Gabriel me permitir, convidando a todos vocês para um evento do Movimento Espírita para o Setembro Amarelo. O GEAV, em parceria com a Federação Espírita do Estado do Ceará. Esse evento não é de uma casa espírita, esse evento é da causa espírita do Estado do Ceará, é um evento federativo. Então, no dia 11 de setembro, um domingo, de 8 da manhã a meio-dia, vai ser um evento curtinho, de 4 horas. Nós vamos ter 3 palestrantes. Que primeiro a Lucinaura Diógenes. A Lucinaura é uma mãe que perdeu uma filha pelo suicídio, a Bia. E dessa dor, ela ressignificou no instituto em homenagem à filha, chamado Instituto Bia Dott. Hoje, a Lucinaura é uma das grandes referências nacionais na pós-venção, que é o que ela vai falar. É falando com os sobreviventes, as pessoas que perderam alguém pelo suicídio, um parente, um filho, um amigo. Então a Lucinaura nos vai falar sobre isso. Tom Trajano, psicólogo cearense, um doce de pessoa, um palestrante amorosíssimo, nos vai falar sobre a saúde mental e a doutrina espírita. E o querido e amado, conhecidíssimo, vocês devem conhecer, o Marcel Mariano, um palestrante baiano fantástico. Vai estar também ao vivo, só que ao vivo sendo transmitido por um telão, Gabriel, de 3 metros por 2, um painel de LED. Ele vai estar lá de Salvador diretamente. Inclusive, além da palestra, participando de uma mesa, respondendo a todos. Além disso, vamos ter surpresas maravilhosas, 5 músicos, vai ser a coisa mais linda do mundo, tá bom? Então, quem desejar, as inscrições são no QR Code, tá bom? Tudo do GEAV é gratuito. A gente sugere uma doação de R$10 para um projeto de assistência a 100 famílias lá na Praça da Glória, que o MEI tem um projeto chamado Ciranda do Amor, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela paciência, fiquem em paz e que Maria abençoe a todos nós. Para quem está chegando pela casa pela primeira vez, após as palestras, essa conversa fraterna que nós temos às quintas-feiras, nós fazemos o passe espiritual. O passe, ele nada mais é do que uma imposição de mãos. O passista vai chegar na sua frente e vai fazer uma oração. Então, é uma coisa simples, é uma troca de amor, uma troca de energias. A gente vai só alternar a luz para que a nossa mente, ela fique mais serena, a gente possa ficar mais relaxado.
Você pode ficar com o olho aberto, você pode ficar com o olho fechado, do jeito que você se sentir melhor, tá bom? E nesse tempo, vocês vão ficar com a música, né, que vai embalar esse nosso momento, né? E o que a gente pede é que vocês permaneçam em prece. Façam as orações de vocês, os pedidos, né? Como o Grey lembrou pra gente, né? Pedi e obtereis. Então vamos pedir, vamos orar, vamos lembrar, né? Vamos sentir, tá? E ao final a gente retorna para conversar.
Todas bem? Tinham? Sim. Importante? Saber se está tudo bem, né? Terminar a noite com essa linda mensagem, né, que o Grey nos trouxe. Passar a noite, né, com essa mensagem, ela é muito importante. Eu fiz questão de deixar projetado, porque às vezes a gente olha, acha bonito, mas deixa de passar a oportunidade de vivenciar determinados momentos. O Giave, ele já está fazendo esse trabalho há quanto tempo, Grey? 3 anos. Eu acho que no primeiro ano nós estivemos aqui juntos, né? E uma das primeiras coisas que o Grey hoje falou foi: temos que voltar aqui. Nós fizemos que na época era uma capacitação, né, para os trabalhadores da casa atuarem como guardiões da vida. E hoje, aquela capacitação se transformou em um workshop. E aí nós precisamos retornar aqui para que os trabalhadores possam, né, aprender um pouco mais, né, possam poder realmente se tornarem efetivamente guardiões da vida. E esses momentos que nós temos, né, que são momentos que você não vai despender de nenhum recurso financeiro para poder participar, com 3 pessoas fantásticas. A Lucinaura, ela esteve aqui há anos atrás, né, fazendo palestra, e é uma pessoa encantadora, que tem uma história de vida que nos ensina, que nos dá uma alegria de viver imensa. O Tom também, que há um tempo atrás esteve presente aqui, é uma pessoa que quando você escuta, você não consegue parar, porque ele tem uma facilidade na fala que vai nos cativando, que vai nos envolvendo, né? E o Marcel Mariano dispensa qualquer apresentação dentro do movimento espírita, né? Uma pessoa que sabe chegar no ponto, que sabe falar aquilo que nós precisamos escutar. A Zé Leon é bem aqui pertinho. É importante dizer que é presencial, não é online. Tá? Pronto, então o grupo Espírita Meimei fica aqui na Zé Leon. Você sabe qual é a Zé Leon aqui? A José Leon, ela é antes da Igreja da Glória. Não, ela não vai cruzar, não. Ela vai ficar. Mas o endereço eu posso lhe passar direitinho, certo? Quando a pessoa faz inscrição, ela recebe. Pronto, viu? Quando vocês fazem a inscrição, vocês vão colocar o e-mail de vocês. Então, antes do dia 11, vocês vão receber o Waze, Google, não sei o que, todas essas coisas para facilitar a vida da gente. Vocês vão receber, viu? O Carlinhos vai lhe dizer direitinho onde é, né? Mas aí, gente, só para a gente finalizar, né? Esse mês... Dedo falhando aqui na hora? Não. Pronto. Esse mês todinho ele vai ser um mês que nós vamos falar sobre temas ligados à valorização da vida, né? É o nosso Setembro Amarelo aqui na nossa casa. Então nós tivemos hoje o Grey com essa palestra belíssima, né? No dia 8 nós vamos ter o Valfrido Carvalho falando sobre saúde mental e saúde espiritual. No dia 15 nós vamos ter a Regina Parente falando Segue-me Tu, que está lá em João. Creio que trouxe, né? João, pois então nós vamos retornar de novo a João, né? Capítulo 21, versículo 22, né? No dia 22 nós vamos ter o sentido da vida e os desafios existenciais com Lindenberg Castro.
E no dia 29, nós vamos falar sobre recordações da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira com a Raquel Borges. Então, nós vamos estar com um mês repleto de palestras que vai justamente trazer essa valorização da vida. O Grey falou uma coisa tão bacana, né? A gente vai falar sobre suicídio, mas a gente vai abordar a vida, como é importante e como é bonito viver. E a gente agradecer ao Grey por esse retorno a esta casa, né? Espero que não só no próximo setembro, viu, Grey? Tem que vir, né? Temos que vir antes para cá, né? E que todos e todas possam voltar aos seus lares, né? Santa paz de Deus. Muito obrigado e uma boa noite. Assim seja. Sim, seja. Eu queria só comentar uma coisa com o Grey, é porque enquanto eu estava escutando a palestra, né? E aí você tem como colocar um dos slides que tinha sobre, é porque tinha um amiguinho que dizia assim, né? Sobre, né? Isso, sobre, pronto. Sobre. Ele dizia assim: gente, quando a angústia lhe bater, apaga o S e obre. Quando for muito difícil obrar, apaga o S e o B e ore. Né? Ele ficou todo o tempo, né? Então, assim, era mais um presente que ele queria dar aqui, né? Para a gente lembrar do trabalho, né? E parabenizar o trabalho. E tem mais um detalhe, que eu acho que nada é por acaso, né? Aqui na casa, nós tivemos uma música psicografada. O nome da música, Novo Olhar. E aí, nós vamos tocar agora. Já parou pra pensar por que você sofre, que a dor é o remédio? Já parou pra pensar que você pode amenizar seu sofrimento? Nós podemos mudar nossa forma de olhar a vida na terra. Ao invés de sofrer, levantar, aprender, prosseguir, evoluir, seguir adiante. Já parou pra pensar por que você sofre, que a dor é o remédio? Já parou pra pensar que você pode amenizar seu sofrimento? Tudo a ver. Gratidão. Desde ontem que eu estava querendo essa música, tu acredita? É mesmo.